Se você está nos conhecendo agora, está entrando no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e tenha certeza absoluta, nenhuma pergunta é boba, toda dúvida é importante de ser sustada. Então fique à vontade para indagar e sugerir temas para próximos vídeos que nós teremos sempre o maior prazer de atendê-lo. Eu acredito que para muitas pessoas o mais interessante relacionado a esse nosso vídeo, que pode ter chamado a atenção, é justamente o termo escola. Não sei, algumas pessoas podem pensar, mas a acupuntura não é uma coisa só, não é uma escola só. Na realidade, não. A mais antiga escola, na realidade, é a escola chinesa, mas também tem a escola japonesa, tem a escola coreana, enfim, são várias as escolas. Mas muito embora, como eu tenha começado na escola chinesa lá atrás, mais de 30 anos, mas a minha formação e a minha prática hoje em dia, ela é com base na escola a qual eu sigo, que é a escola japonesa. Dito tudo isso, vamos à primeira curiosidade. Não tem como a gente falar sobre escola japonesa sem citar o Aishi Sugiyama, porque é justamente ele que é considerado como o pai da escola japonesa, o seu fundador. O que é importante a gente saber é que ele era cego desde a infância, quando ele adquiriu uma doença ocular que tirou a sua visão. Estranho, né? Como justamente a pessoa mais importante da escola japonesa era cego. Segunda curiosidade. As mais diversas escolas japonesas, elas apresentam uma característica em especial: a necessidade óbvia do desenvolvimento da sensibilidade manual, porque não é só você chegar, colocar lá a agulha, deixar o paciente lá deitado e esperar o tempo e depois voltar. Não, você tem que ter a sensibilidade suficiente para, através do toque, da sua energia, você conseguir não só ter a precisão da localização dos pontos, como também o seu estado de energia, para que a partir daí você possa estabelecer a sua conduta de trabalho. Então, para o desenvolvimento desse tipo de sensibilidade, é que algo que nós trazemos desde Sugiyama, nós desenvolvemos dentro das mais diversas escolas japonesas a prática do shiatsu. De uma forma bem simples e básica de explicar, o pessoal costuma chamar shiatsu de massagem. Na realidade, shiatsu é bem diferente da massagem ocidental. O shiatsu, ele é extremamente terapêutico. E o que é que tem a ver o shiatsu com Sugiyama? Quando ele começou os seus estudos, a sua formação, ele esteve em Kyoto justamente para estudar práticas manuais com Ryomei Irie. E essa busca dele, iniciando-se pelas práticas manuais, tornou-se tão importante que formou uma das bases que estruturaram toda a acupuntura de Sugiyama até os dias de hoje. Eu sugiro a quem tiver condições de encontrar um filme muito interessante chamado À Primeira Vista, onde o protagonista é feito pelo ator Val Kilmer. É um filme, se não me engano, de 1999. E justamente ele faz o papel de massagista cego. É um filme bem interessante. Se você encontrar, vale a pena assistir. Que passa a retratar muito bem essa questão relacionada à sensibilidade que o deficiente visual tem, extremamente, muito bem desenvolvida, que as pessoas que enxergam normalmente acabam não conseguindo desenvolver. Terceiro, Shinkan. Aqui na imagem vocês têm agulhas de acupuntura utilizadas hoje em dia, e ao lado esse tubinho em azul é chamado de mandril ou direcionador.
O interessante é que muitas vezes o próprio acupunturista ocidental de escola chinesa não sabe que esse direcionador aqui, esse mandril, ele foi desenvolvido por Sugiyama. E vejam que coisa interessante. Como foi que isso aconteceu? Conta-se que quando o Sugiyama ele foi picado por uma agulha, ele teve a ideia de desenvolver este tubo, né, que é chamado de Shinkan. Inicialmente o Shinkan ele era feito de bambu. Aqui nessa imagem pode-se ver algumas agulhas muito antigas que eram feitas de espinha de peixe e ossos. Você pode achar assim que a única contribuição de Sugiyama com relação ao desenvolvimento do Shinkan foi simplesmente para facilitar a aplicação e tal. Não é isso. A principal utilidade do Shinkan, do direcionador, é que o uso dele, logicamente usando a técnica correta, diminui tanto a dor que alguns pacientes podem relatar à inserção, ao ponto mesmo de, na maior parte dos casos, a dor ela simplesmente não existir. Quarta curiosidade. Um ponto que fez com que Sugiyama se tornasse muito conhecido no Japão foi o fato de que o shogun Tokugawa Tsunayoshi apresentava uma doença neurótica. E em razão do shogun haver alcançado sua cura, é que o trabalho de Sugiyama acabou recebendo o endosso oficial do Estado. Com isso, você já pode verificar o seguinte, que ao contrário do que o grosso da população pensa, a acupuntura, ela não é só você pegar uma agulha, colocar para tirar a dor de uma pessoa. Vejam que no caso do shogun era uma doença neurótica, ou seja, a gente nunca deve confundir a técnica com o mal profissional. E para falar sobre isso, nós vamos para a quinta e última curiosidade. Os meus alunos em medicina oriental sabem exatamente quando eu digo o seguinte, que existe uma diferença muito grande entre o acupunturista e o colocador de agulha. Eu vou citar um caso real que me foi relatado para que vocês possam alcançar o sentido daquilo que eu quero explicar. Então, uma senhora, ela relatou para mim o seguinte, que ela não gostava de fazer acupuntura e, inclusive, ela dizia ela que não funcionava porque ela chegava no consultório do médico, ela deitava na maca, ele colocava as agulhas, saía e ia atender outras pessoas. Bem, uma coisa eu garanto para vocês, isso não acontece nem com um acupunturista de escola chinesa, nem japonesa de escola nenhuma. Se o profissional faz isso, perdoe-me dizer, mas ele não sabe o que está fazendo. Para vocês terem uma ideia, existem técnicas de inserção ou agulhamento que são tão importantes que o simples fato de essas técnicas existirem, como a técnica da bicada de pardal, a técnica dos pontos Yu, técnica de empurrar o ar, lançamento interno, linha termal, ou seja, são várias as técnicas para que você aprenda simplesmente a fazer uma inserção. Mas por que eu estou falando? Porque eu já conheci acupunturistas que eu falei o termo bicada de pardal e ele fez aquela cara de que é isso? E sabe o que é interessante? Que a técnica da bicada de pardal é uma técnica que todo acupunturista, mesmo mediano, deveria conhecer. Então, se você achava que era só chegar, pegar uma agulha, pegar um mandril e colocar, não é só isso. Então, o meu principal objetivo com esse vídeo é passar para todos que estão me ouvindo e assistindo agora, saibam discernir o bom profissional do mau profissional, o acupunturista do colocador de agulha. Então, a minha gratidão sincera por vocês estarem acompanhando o nosso trabalho. Se você está nos acompanhando aqui no YouTube, saiba que o pessoal que nos segue lá no Telegram recebeu esse mesmo vídeo com 24 horas de antecedência em relação a você. Então, se você ainda não nos acompanha no Telegram, vá aqui embaixo na descrição do vídeo,
clica lá que você vai ser redirecionado para entrar direto lá no nosso grupo, que é um grupo público. E principalmente, você sempre vai dispor no nosso grupo do Telegram material para download. Então, um grande abraço a todos, sucesso, muita saúde e até o próximo vídeo.